Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos falar sobre Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Atlético saiu na frente, mas o Cruzeiro consegue empatar no final do jogo, né? E perde aí a chance de se livrar de vez dessa parte de baixo, né? Do Z4. Esse é o grande objetivo do Cruzeiro, é não ser rebaixado para a Série B. 45 pontos é uma pontuação ainda um pouco perigosa, já que a equipe do Cruzeiro está a 4 pontos à frente da equipe do Bahia. Vai ter que vencer o próximo jogo para poder se livrar de vez de um possível rebaixamento. Talvez até com empate livre a equipe do Cruzeiro de um possível rebaixamento. O Cruzeiro também só precisa torcer para uma derrota da equipe do Bahia na próxima rodada, para a equipe do Cruzeiro não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, galera. E já o Atlético não tem nada a disputar no Campeonato Brasileiro, vai ficando ali na 8ª colocação, vai disputar a Sul-Americana da próxima temporada e vamos acompanhar o debate desse jogo entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. O link vai estar na descrição, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Paranaense, mais um jogo da rodada, importantíssimo na luta contra o Z4 para o Cruzeiro. O Atlético Paranaense está naquele miolo do brasileiro. Vitor Roque faz 1-0 para o Furacão. Da segunda etapa, o Matheus Pereira produziu, ele pode se lamentar pelo resultado, né? Foram 26 finalizações do Cruzeiro, mais uma vez aquele padrão do Cruzeiro, de uma equipe que desperdiça muitas oportunidades, falta qualidade no momento, né, da definição das jogadas. Tem uma estatística e ficou mais ou menos na média, né? O Cruzeiro precisa de 25 finalizações para fazer um gol durante todo o Campeonato Brasileiro. Hoje foram 26 finalizações, desperdiçou um pênalti no segundo tempo, né? O Bruno Rodrigues perdendo o duelo com o Bento, que hoje mais uma vez mostrou por que vem sendo convocado para a seleção brasileira, um goleiro de altíssimo nível. Quantas finalizações você falou, Dona? 26 do Cruzeiro. Só nesse lance teve umas 14. Isso aí foi uma blitz, né? Nesse momento eu estava até vendo o jogo ali com o Zupac. O comecinho do jogo foi uma blitz fortíssima do Cruzeiro. Depois, o início muito forte do Cruzeiro, de abafa, um ataque muito leve, o Matheus Pereira circulando, chamando a responsabilidade como um meia ali, mas chegando para a finalização, ele que faz essa boa tabela ali com o Bruno Rodrigues para desperdiçar essa oportunidade. Do lado esquerdo, Arthur Gomes, né? E o Bruno Rodrigues, aquele cara também de movimentação. Então o Cruzeiro produziu, foi bem melhor que o Atlético no jogo, né? Desperdiçou muitas oportunidades, né? O Atlético, quando coloca o Vitor Roque no segundo tempo, cresce muito de produção, e ele é um grande personagem, porque é um cara que é o futuro da seleção brasileira, é o futuro do Barcelona, e que o Atlético conseguiu uma negociação histórica, porque pagou 24 milhões de reais e está conseguindo uma negociação com o Barcelona de quase 400 milhões de reais, né? Olha como se valorizou. E ele entrou com muita motivação, né? Não está ainda no 100% na parte física, né? Tinha uma lesão séria, e faz esse gol aí, né? Esse gol, a origem desse gol é um erro de saída de bola do Cruzeiro, um erro de passe, um passe fácil do Fernando Henrique. O Atlético consegue retomar essa posse de bola, o Atlético muito no contra-ataque no segundo tempo. Teve até mais posse de bola no primeiro tempo, mas no segundo tempo buscava uma jogada só, e ela veio. Excelente lançamento do Fernandinho, o Madison, né, dando assistência para o Vitor Roque marcar o 21º gol dele nessa temporada. E aí um roteiro dramático para o torcedor do Cruzeiro no Mineirão, né? A gente teve a torcida do Cruzeiro hoje no Mineirão, que tem um pênalti muito bem marcado em cima do Matheus Pereira. Ele não cobra, o cobrador oficial é o Bruno Rodrigues. Você pode lembrar até daquele caso do Bruno Rodrigues com o Henrique Dourado, né? E ele desperdiça com o Bento indo muito bem, né? O Bento, ele é um grande pegador de pênalti, crescendo ali para salvar. E aí o cara que foi contratado, né, falando em cima das imagens aí, né? O cara que foi contratado para elevar esse time, né, para deixar o Cruzeiro mais criativo, que teve uma lesão séria, que teve um contexto complicado de adaptação, né, em uma equipe com limitações, tem uma bela atuação coroada com esse golaço. O Matheus Pereira, como falou o Zupac, até há pouco tempo ele era destaque de Premier League. Sim. No West Bromwich. Todo mundo queria contratar. A gente viu o Corinthians de olho, Botafogo, né, o nome que foi falado no Vasco. Enfim. Era atleta do Ramon Dias no Al Hilal, Do né? Ramon Dias, né? Ele estava lá no Al Hilal, o Cruzeiro consegue a contratação do Matheus Pereira, que hoje, além desse golaço decisivo, que eu acho até que encaminha uma permanência na Série A, ele foi muito bem no jogo. Um cara que você via que chamava a responsabilidade, entendendo o que ele representa, entendendo que a contratação dele
representa para esse Cruzeiro, tudo passava por ele ali na criação, e ele já vem crescendo nessa reta final, né? Sim. A partir do momento que ele está bem fisicamente, que vai ganhando essa confiança, ritmo, ele vai desequilibrando, e hoje ele desequilibrou. Eu estava caçando, que você falou, acredito na permanência, a classificação, o Cruzeiro está com 45, é o 14º, aí vem Santos 43, Vasco 42 e o Bahia, que é o primeiro time do Z4 com 41. O Cruzeiro pega na última rodada o Palmeiras em casa o Botafogo fora. Botafogo fora. Uma sequência difícil, mas ganhou essa gordurinha de pontos. Pegar o Botafogo hoje não é a pior das notícias, né? A coisa Não tem sido a pior das notícias. E pelo que apresentou hoje, passou uma certa confiança. passa uma confiança de que pode ser um Cruzeiro para fazer um jogo forte contra o Botafogo. E o Bahia com 41, embora o Bahia possa bater 47, o Bahia, para passar o Cruzeiro, ele tem que vencer os 2 jogos. Se ele não vencer os 2 jogos, ele não passa o Cruzeiro. Sim. Se ele ganhar e empatar, eles E empatam. o último jogo com o Galo, né? Se ele ganhar, ele vai para 44 e aí ele empata. O Cruzeiro se perder os 2, ele ganhar e empatar, eles empatam em pontos. E aí o Bahia tem uma vitória a mais. Ah, tá, ok. Empate em pontos estaria a Bahia. Isso. Então o Cruzeiro tem que perder os 2 e o Bahia ganhar e empatar, no mínimo. Isso. É improvável, né? Isso só o Bahia, mas aí também tem Exato, Vasco e tem Santos. os Sabe o que é Exato. interessante? O Bahia pega os 2 rivais do Cruzeiro, né? É verdade. O América Mineiro e o Atlético Mineiro. Tem uma situação muito complicada, né, hoje, principalmente o jogo com o Galo. Sim. O Galo é o líder do retorno, a melhor defesa do Campeonato Joga Brasileiro. pelo G4. Né, joga ali para pelo menos, né, ter aquela vaga direta no G4 e tem jogado muito bem. A gente viu essa representação em campo no Maracanã contra o Flamengo. Agora, não sei vocês, mas há umas 5, 6 rodadas, até um pouquinho mais, aquele jogo antes do Galo, que eles conseguiram vencer jogando mal, inclusive, gol contra do Gemerson, eu achei que o Cruzeiro estava com aquela narrativa de queda. E chega para as 2 rodadas não com conforto, mas porque estava muito melhor, hein, André? Tem conforto, mas se você pensar que o Santos perdeu, Vasco perdeu, Exato. né? O Bahia perdeu. Sim. E o Cruzeiro somou 1 ponto, a rodada termina melhor do que começou. Sim. Isso não significa que, beleza, então que ótimo, que maravilha. Isso. Não. Teria sido, evidente, muito melhor ter ganhado o jogo hoje, até para aproveitar uma rodada em que os outros concorrentes da Série B perderam. Mas o Cruzeiro poderia também estar numa situação bem mais complicada do que está. Eu acho que o panorama é até estimulante para o Cruzeiro. Né? Vamos com calma, porque o campeonato, a cada rodada, ele tem nos surpreendido, mas é um panorama até para deixar a torcida otimista que o Cruzeiro vai... E ele vai confiante para o Rio para pontuar contra o Botafogo e carimbar que fica para a próxima temporada. E o Cruzeiro, nesse momento, ele está na zona de classificação para a Sul-Americana. Eu acho que um fator muito importante nesse emocional da briga contra o rebaixamento esse empate deixa o Cruzeiro sem a chance de entrar na última rodada na zona do rebaixamento. Sim. Porque ele tem 4 pontos de vantagem para o Bahia. Sim. Então ele pode perder o jogo para o Botafogo, mas ele já vai estar fora da zona. Eu acho que essa questão emocional na última rodada, isso tudo pesa muito. Né? A gente não sabe se o Cruzeiro, por exemplo, vai ter a torcida novamente no jogo contra o Palmeiras. Aliás, a gente tem até a imagem, dona, da torcida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como, assim, porque eu vi umas imagens que não estavam me anotado. Isso é um tema bem polêmico, a história dessa mudança, né, na reta final. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre a mudança, eu discordo completamente. Eu acho que não existe uma isonomia no Campeonato Brasileiro depois de um caso grave, dentro do que aconteceu contra o Curitiba. A gente viu outras equipes sendo punidas, né, com casos também graves que aconteceram dentro do Campeonato Brasileiro. Isso não aconteceu com o Cruzeiro por conta de um adiamento, né, do STJD ali, do julgamento. Eu acho que é uma força muito grande nos bastidores, isso acontece dentro do futebol brasileiro. E o Cruzeiro teve a sua torcida. Não teve ali o setor do Mineirão da organizada, né, não podia entrar com nenhuma camisa de organizada, mas teve a sua torcida, que foi importante para, né, ter essa sinergia, né, essa motivação com os jogadores hoje do Mineirão, principalmente depois que o Atlético faz 1-0, né? Porque você tinha ali a sua torcida a seu favor. Eu acho que não foi a melhor decisão possível, né? Nada contra o Cruzeiro, tá? Acho que não é um problema do Cruzeiro, é um problema da estrutura do futebol brasileiro que permitiu, né, essa decisão que eu lamento bastante, né? Não existiu isonomia dentro do Campeonato Brasileiro com essa decisão. E a gente teve também o pênalti perdido, né, pelo Bruno. Sim. A torcida vaiou ele. Você lembrou aquele episódio com o Dourado, foi bem marcante mesmo. Eu acho até que foi
foram casos mais isolados, assim, porque o Bruno Rodrigues ele tem muito crédito, né, com a torcida do Cruzeiro nessa temporada. Se tem jogadores aí que foram importantes para o Cruzeiro encaminhar uma permanência, é Rafael Cabral, Bruno Rodrigues, é um jogador, né, que fez gols importantes. O próprio Matheus Pereira nessa reta final vem desequilibrando. Ele não bate bem o pênalti. Os jogadores do Atlético Paranaense fizeram muita pressão ali no momento que ele ia cobrar, o Fernandinho, o Kaique Rocha, vai perder, e o Bento foi muito bem, né? Ele bate fraco no canto. Contra o Vasco ele bateu bem, bateu no alto. Bateu no alto. Ele bateu rasteiro, mas fraco, e o Bento, que é um grande goleiro, fez uma partidaça hoje, o goleiro de seleção brasileira, foi lá e pegou. Ele entrou numa discussão muito, muito rápida por ali, né? Ele falando que só perde quem bate, aquela velha frase, mas não acho que seja algo tão polêmico assim. As redes sociais estão reclamando de invasão no Fernandinho. A torcida do Cruzeiro, que tinha que mandar voltar e tudo mais. Vamos ver se dá pra ver. Tinha muita gente questionando nas redes sociais porque o Matheus Pereira devia ter cobrado. Mas o batedor é o Bruno, né? O Bruno Rodrigues. Já teve polêmica por conta disso no último passado. jogo, fez. Não tem por que mudar, né? Aí é mais um argumento oportunista porque ele perdeu. Contar a história de trás pra frente. Não é assim que você conta a história. Vamos, então, estamos encerrando a rodada, né? Não o programa ainda tem o seu destaque final, mas encerrando a rodada. E é isso, gente. Fim de semana tem a luta pelo título, tem as vagas diretas pela Libertadores e o Z4. O Cruzeiro garantiu o ponto que precisa contra o Botafogo. É isso. Esse campeonato. Se precisar de ponto contra o Palmeiras no jogo que deve ser o do título, é melhor não contar com isso. A rodada. Galera, rodada, né? Rodada interessante essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, né, praticamente já se livrando de um rebaixamento. O Cruzeiro ainda depende de uma combinação de resultado, depende do Bahia não vencer. O Bahia não pode vencer na rodada. Se o Bahia perder, a equipe do Cruzeiro, mesmo perdendo, o Cruzeiro consegue se livrar de um possível rebaixamento. Essa é a combinação de resultado para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro, mesmo se o Cruzeiro, no caso, o Cruzeiro não vencer, a equipe do Bahia também não vencer, a equipe do Cruzeiro se livra do rebaixamento com 45 pontos, mas o Cruzeiro não pode contar com isso. O Cruzeiro tem que fazer seu jogo dentro de casa, né? Fazer seu jogo que costuma fazer. O próximo jogo é jogo importante, é Botafogo, né? Fora de casa, e o último jogo é contra o Palmeiras, jogando em casa no estádio do Mineirão. Botafogo, né, galera? Botafogo sabe que Botafogo vive aquela crise, né? Tá muito complicado, então a equipe do Cruzeiro vai tentar aproveitar esse mau momento da equipe do Botafogo e vai tentar somar pontos aí para poder se livrar de vez do rebaixamento. E o Cruzeiro também, galera. O Cruzeiro tá a 3 pontos da Sul-Americana. O Cruzeiro ainda pode sonhar com Sul-Americana. Se o Cruzeiro vencer esses 2 próximos jogos, o Cruzeiro consegue ficar dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Seria bem interessante para a equipe do Cruzeiro, né? E já a parte de baixo aí é meio complicado. O Cruzeiro conseguiu se recuperar depois da chegada do Paulo Autuori, né? São 4 jogos com 2 vitórias e 2 empates. Na minha opinião, muito bom esse retrospecto aí nos últimos jogos da equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro conseguindo bons resultados. Eu acredito que o Cruzeiro não vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, galera. Se vocês tiverem uma opinião diferente, deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.